Olá, bem-vindo ao Best in Tesla. Em uma reviravolta impressionante de sorte, fabricantes de automóveis do Ocidente estão reduzindo planos para veículos elétricos devido à queda na demanda, mudanças políticas e grandes prejuízos financeiros. Ao mesmo tempo em que abrem suas fábricas europeias para os parceiros chineses. Eles também perdem mercado na China, onde marcas premium como Porsche e Audi veem vendas despencarem enquanto fabricantes locais de veículos elétricos dominam. Estamos presenciando uma das maiores mudanças da história automotiva acontecendo neste exato momento. A China está se tornando a força dominante na indústria automotiva, com as exportações explodindo e estabelecendo recordes sem precedentes nos 125 anos de história do automóvel. Mudando completamente o jogo. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Os principais players tradicionais já registraram coletivamente dezenas de bilhões em programas de veículos elétricos. A Ford já assumiu cerca de 20 bilhões de dólares em encargos, a Stellantis em torno de 26 bilhões, a Honda 16 bilhões e a GM vários bilhões a mais ao cancelar ou adiar modelos. A Nissan cancelou os planos de 2 SUVs elétricos em sua fábrica no Mississippi, focando agora em híbridos. A Porsche mudou seu SUV elétrico principal para motores a combustão e sistemas híbridos plug-in. Montadoras tradicionais estão reduzindo lançamentos de elétricos, promovendo híbridos e alegando baixa demanda e fim de incentivo no crédito fiscal federal dos Estados Unidos. Independentemente dos Estados Unidos, o restante do mundo avança na eletrificação. Então, para eles voltarem atrás agora, eu pessoalmente acho que é um grande erro, pois vão ficar ainda mais para trás quando a adoção dos veículos elétricos realmente acontecer nos Estados Unidos. O mercado automobilístico chinês está em queda este ano após o fim do incentivo do governo para veículos elétricos, o que afeta as vendas no curto prazo. Mas a China, sem dúvida, vai se tornar totalmente elétrica nos próximos 5 a 10 anos. E a queda nas vendas na China só significa que eles vão levar seus veículos elétricos e, claro, os híbridos para o resto do mundo. E é isso que estamos vendo agora, como Michael Dong escreveu no X. 12 milhões de exportações seria algo sem precedentes nos 125 anos de história do automóvel. Compartilhando este gráfico do Brad, que mostra o crescimento absolutamente insano da China como exportadora de carros. E para colocar os números em perspectiva, Michael também compartilhou estes dados, os maiores números de exportação de veículos em um único ano. China, 12 milhões, essa é a previsão para 2026. Claro, depois Japão, 6 milhões, Alemanha, 4 milhões, Coreia, 3,2 milhões e os Estados Unidos, 1 milhão. Então, a China provavelmente vai exportar mais este ano do que Japão e a Alemanha já exportaram juntos em seus picos. A China ela está realmente se transformando em algo diferente. Então, eles não estão apenas tirando as marcas ocidentais da China ao criar veículos elétricos melhores do que as marcas tradicionais ocidentais e por um preço muito melhor, mas também estão se expandindo para o resto do mundo. E é por isso que também vemos outros países em desenvolvimento crescerem extremamente rápido em veículos elétricos, como o Nepal, onde mais de 80% dos novos veículos vendidos já são elétricos. O Vietnã se aproxima de 50%, a Etiópia já proibiu a venda de motores só a combustão e vários países seguem essa tendência. Então não importa o que aconteça nos Estados Unidos, o mundo está indo para a eletrificação. Mas além disso, parece até que as montadoras tradicionais estão entregando a Europa para as fabricantes chinesas de veículos elétricos. Diante do excesso de capacidade e do alto custo dos veículos elétricos, as fábricas europeias estão sendo cada vez mais reestruturadas ou até mesmo vendidas para marcas chinesas. Em maio de 2026,
a Stellantis anunciou que vai produzir veículos elétricos da Leapmotor, incluindo o SUV B10, em sua fábrica de Zaragoza, na Espanha. A partir do segundo semestre de 2026, com um novo SUV elétrico da Opel também sendo produzido no local. Mas a empresa está até considerando transferir a propriedade de sua fábrica Vila Verde, em Madrid, para a Joint Venture Leapmotor e explorar acordos semelhantes com a Dongfeng para fábricas na França, Alemanha e Itália. O CEO da Volkswagen propôs ampliar colaborações com parceiros chineses, como BYD e Xpeng, para a produção europeia, enquanto a Ford negocia com a Geely o uso de capacidade na Espanha. Geely e outras empresas buscam parcerias ou fábricas ociosas no continente para lidar com capacidade subutilizada na Europa e evitar tarifas. Mas alguns podem argumentar que eles estão apenas acelerando a transferência de tecnologia e empregos para as empresas chinesas, que já estão inundando o mercado com veículos elétricos acessíveis aqui na Europa e no resto do mundo, exceto nos Estados Unidos. Então, as montadoras que estão sendo mais afetadas na China provavelmente são empresas como a Porsche e a Audi. Isso está simplesmente sendo expulso da China. O maior mercado automotivo do mundo se tornou hostil. A participação das montadoras estrangeiras no segmento de veículos elétricos na China despencou. No primeiro trimestre de 2026, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes e Porsche juntas capturaram apenas 1,6% dos novos registros de veículos elétricos. Um analista alerta que a maioria das marcas ocidentais pode ser amplamente excluída até 2030. Isso é daqui a apenas 4 anos. Exceto por algumas resistentes, como a Tesla e talvez até mesmo a Toyota, que ainda se mantém firme graças ao seu híbrido plug-in. Mas eu, pessoalmente, acho que isso vai chegar ao fim até o final desta década. Assim como a Toyota não estará pronta com BEVs suficientes nesse momento, já que o consenso entre os principais especialistas chineses e internacionais é que os BEVs responderão por quase metade ou mais de todos os emplacamentos de carros novos na China até 2030. Com um total de veículos eletrificados ou de nova energia chegando a 70% a 80% ou mais. Mas a Toyota não tem planos de chegar nem perto de 50% de veículos totalmente elétricos em produção nesse momento. Então, acho que podemos ver o sucesso da Toyota agora, porque eles estão apostando no tipo de veículo de transição que vai chegar a um fim repentino. E até mesmo a Toyota sabe que precisa mudar sua estratégia. Como ouvimos há 1 ou 2 meses, o CEO da Toyota disse que, a menos que as coisas mudem, não vamos sobreviver. Então não sou só eu que estou dizendo que a Toyota precisa mudar para conseguir sobreviver a essa transição. Mesmo que eles estejam indo muito bem agora, a própria Toyota está dizendo isso. Mas as marcas alemãs de luxo são as que mais estão sofrendo. As vendas da Porsche na China caíram 26% só em 2025, para apenas 42 mil unidades, uma queda de mais de 50% em relação ao seu pico em 2021, e ainda caíram mais 21%. No primeiro trimestre deste ano, a marca está fechando concessionárias e mudando para uma estratégia voltada para o valor. A Audi viu as entregas de vendas na China caírem 12% também no primeiro trimestre de 2026, com várias concessionárias fechando em meio à forte concorrência dos veículos elétricos premium nacionais. A Mercedes e a BMW também registraram quedas de 2 dígitos. Então, não dá mais para esconder a verdade. As montadoras tradicionais estão sendo derrotadas na China. Campeãs locais como BYD, Xpeng, NIO, Li Auto, Geely. E novos participantes como Xiaomi e Huawei estão vencendo em preço, tecnologia e velocidade de lançamento no segmento premium, onde Porsche e Audi antes dominavam. Então, a ironia dessa mudança na ordem global é que as montadoras tradicionais passaram anos correndo para eletrificar, todas afirmando que poderiam alcançar e ultrapassar alguém como a Tesla, apenas para pisar no freio, enquanto convidavam o know-how chinês para seu próprio território, ao alugar ou vender fábricas na Europa e assistir às suas vendas premium evaporarem na China.
Eles correm o risco não apenas de ceder participação de mercado, mas de entregar aos rivais exatamente a estrutura de fabricação e o know-how necessários para dominar globalmente. Como disse um analista, o jogo virou. Agora, os gigantes ocidentais estão pagando para ter acesso à tecnologia chinesa de veículos elétricos, e não o contrário. Sim, como vemos, a Volkswagen está recebendo ajuda da tecnologia da XPeng para fabricar veículos elétricos para o mercado chinês, já que eles estão fracassando sozinhos. Se essa parceria pragmática vai ganhar tempo para uma recuperação ou simplesmente acelerar a transformação da indústria, continua sendo a grande questão que definirá a próxima década da história automotiva. Mas, pessoalmente, acho que aqueles que não estão correndo o mais rápido possível para os veículos totalmente elétricos não farão parte da indústria automotiva do futuro. Para mim, isso parece muito um déjà vu de como a indústria de telefonia móvel mudou há 20 anos. Antes do iPhone, a indústria era dominada por nomes como Nokia, Motorola, Sony, Ericsson e muitos outros. Mas então, a Apple e o Google lançaram seus smartphones e novas tecnologias que os antigos gigantes simplesmente não dominavam. E hoje, os grandes nomes da indústria de smartphones são Apple, Samsung, Google, Xiaomi e Huawei, todos nomes novos em comparação com os de 20 anos atrás. E eu acho que veremos o mesmo acontecendo hoje na indústria automobilística. Os grandes gigantes são Toyota, Volkswagen, GM, Stellantis, Honda, Nissan e muitos outros. Mas em mais 10 ou 15 anos aposto que os nomes serão BYD, Geely, Leap Motors e, claro, Tesla. Parece que a Tesla vai ser o iPhone da indústria automobilística. E BYD, Geely, Leap Motors e as outras serão o lado Android da indústria automobilística. Lembra desse artigo de 2007, o ano em que o iPhone foi lançado? Como a Nokia era grande demais para falhar? Quem poderia desafiar esse gigante? Bem, houve uma vez um cara chamado Davi que teve um confronto com um grandalhão chamado Golias. Às vezes o tamanho não é tudo. E obrigado por assistir. Até a próxima, se cuidem e sejam gentis.